Deus está trabalhando em todo tempo, Ele está trabalhando. A palavra de Deus diz que Ele não dorme, Ele zela por nós, Ele nos guarda, Ele nos protege do sol, da lua, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, Ele é a nossa sombra, a nossa destra, Ele está trabalhando, aleluia. Eu queria te convidar essa noite a deixar Jesus entrar na sua casa, a deixar a presença de Deus te envolver, e que hoje possamos celebrar juntos a Páscoa, o milagre de Deus, a ressurreição, a crucificação, o sacrifício de Jesus. Que hoje Deus te visite aonde você está. Eu quero fazer um convite para você. Amanhã, durante a manhã e a noite, nós vamos estar celebrando a ceia juntos. Então você é nosso convidado, né? Compra lá o suco de uva, o pãozinho, e amanhã, de manhã no culto aqui, a gente já vai estar celebrando a ceia juntos. Participe conosco. Também quero pedir para você que está assistindo o culto, tira uma foto aí, você com a família em casa, você está sozinho na frente do computador, e manda aqui para nós. No final do culto a gente vai passar as imagens aqui, e a gente vai rever alguns irmãos pela telinha e celebrar juntos. Bom, hoje eu quero falar sobre a vitória de Deus. A vitória de Deus vai chegar na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Hoje nós estamos celebrando no mundo todo a Páscoa. Nesses dias, de sexta a domingo, o mundo para celebrar a Páscoa. Mais de 2 bilhões de pessoas estão celebrando essa festa. E talvez muitos estejam se perguntando, mas por que celebrar agora? Por que festejar num tempo como este, diante de uma pandemia global, diante de mortes, amigos doentes? Como celebrar quando sentimos os efeitos do isolamento? Como celebrar quando a crise financeira bate a porta? Como celebrar? Eu creio que nunca foi mais oportuno celebrar a Páscoa do que nos dias de hoje. Porque a Páscoa vai nos contar a história da vitória de Deus. Eu quase consigo ouvir nestes dias a Bíblia gritando nos meus pensamentos. Eu quase consigo ver os textos da Bíblia saltando quando dizem: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na Páscoa, celebramos o Cristo que veio para vencer. Ele é vitorioso. Ele venceu a morte. Ele vai vencer em minha vida, em sua vida. A vitória de Deus vai chegar. É por isso que a Páscoa é celebrada no mundo todo. Nos subúrbios na China, nos cortiços na Índia, nas favelas no Rio de Janeiro, nas mansões na Europa, nos palácios de governo de todos os cantos da terra. Um copo de suco de uva e um pedaço de pão nos unem, brindamos juntos a vitória de Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso saudamos nesse tempo a Cristo. A vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Eu estava lembrando esses dias, eu tenho um filhinho pequeno, o Benício tem 4 anos de idade. E eu fui pôr ele para dormir um dia desse, e ele estava com medo do escuro. Não conseguia dormir. E o Benício gosta muito que a gente conte história para ele. Ele gosta principalmente de histórias de dinossauro e de super-heróis. E eu estava ali ouvindo a crise do meu filho e resolvi então contar uma história para ele. E eu comecei falando: filho, tem um versículo na Bíblia que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete aí. Ele repetiu. Eu queria que você repetisse junto comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então eu comecei a contar para ele as histórias de Jesus. E apresentei Jesus para ele como um super-herói no Apocalipse. A Bíblia fala que Jesus vinha no cavalo branco, com uma tatuagem na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha um pé como do Homem de Ferro. Eu falei para ele, olha, um latão reluzente. E eu comecei a falar de Jesus. E enquanto eu falava deste Cristo, que é por nós, que luta por nós, que cuida de nós, o meu filho dormiu tranquilamente. Nesses dias escuros que o mundo tem passado, eu queria apresentar o Cristo que veio para vencer. Ele zela por nós. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? É isso que celebramos na Páscoa, a vitória de Deus. E hoje eu queria contar a história da Páscoa em 3 perspectivas. Ela nos é apresentada de 3 maneiras distintas. É como se a mesma história fosse contada por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Todas elas falam da vitória de Deus, mas é assim que a Bíblia nos apresenta a narrativa da Páscoa. A primeira perspectiva que a Bíblia nos apresenta da Páscoa é a história de um povo. É a perspectiva de um povo. A Bíblia vai nos contar que o povo de Deus, o povo de Israel, estava escravo. Durante 400 anos viveram debaixo de escravidão no Egito. E então a vitória de Deus chega de forma surpreendente. 10 pragas, e então Deus derrama graça, e eles são libertos. E surge então uma festa no meio deste povo, chamada Páscoa. E essa festa era celebrada em torno da mesa, e ela era uma espécie de celebração da independência. E por ser também um memorial de fé, existiam ritos, costumes. As refeições, elas eram bem selecionadas. As comidas, cada uma delas tinha um significado. É por isso que era servido pão asmo. Quando o filho vinha aquele pão que não tinha crescido, perguntava, pai, por que a gente está comendo pão assim? É porque quando Deus libertou o nosso povo, nós saímos depressa. Não deu tempo da massa levedar, porque depois das pragas no Egito, o povo do Egito nos mandou embora. Tivemos que sair rapidamente. A Bíblia diz que eles comiam ervas amargas, e a erva era então aquele gosto estranho. As crianças não gostavam de comer e falavam, por que a gente tem que comer isso? É porque isso nos lembra o gosto da escravidão. Mas tinha o cordeiro. O cordeiro também era servido nessa festa, e eles os fazia lembrar do sangue nos umbrais das portas. Quando veio a última praga, o anjo da morte feriu os primogênitos dos filhos de toda a terra no Egito. E aqueles que creram na revelação de Deus e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte passou sobre as suas casas. E daí o nome Páscoa, que quer dizer passar sobre, saltar. Mas pastor, o que isso tem a ver com nós cristãos? Se esta é uma festa de um povo, por que nós celebramos a Páscoa? A Bíblia vai dizer que estes ritos eram sombra do que haveria de vir. Em Colossenses 2, versículo 17, a Bíblia vai dizer, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Há alguns anos atrás, eu e a minha esposa fizemos uma viagem para Israel. E nós éramos recém-casados, não tínhamos nem completado um ano ainda de casamento. E eu ganhei uma viagem, eu ia fazer os devocionais nos pontos sagrados ali, os pontos que a Bíblia narra para nós. E eu e a minha esposa saímos juntos, mas quando chegamos no aeroporto em São Paulo,
Houve um problema com a documentação da minha esposa e ela ficou em São Paulo. Eu tive que ir sozinho. Nos encontramos só 2 dias depois. E eu lembro que eu fiquei chateado. Estava liderando o grupo, como deixar a mulher no meio do caminho. Mas quando eu fui buscá-la, e ela chegou e me encontrou, ela falou: foi o propósito de Deus que nos fez irmos um dia depois do outro. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou: quando eu estava no avião, tinha um jovem soldado judeu. Ele tinha terminado o serviço militar e estava viajando agora para conhecer o mundo. E voltando para casa, nós começamos a conversar porque eu pedi o cardápio errado. Ele falou: olha, se você comer essa comida, algum judeu vai ficar sem comer. E então começamos a conversar. Ele falava espanhol e falou: você está indo numa época boa para Israel. Lá estamos celebrando a Páscoa. E começou a falar como ele celebrava. E depois ele fez essa pergunta para minha esposa: por que é que vocês cristãos celebram a Páscoa? Se essa é a festa de um povo, por que vocês celebram? E ela então começou a dizer: nós cremos que o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Ele é o Cordeiro que levou embora os nossos pecados, e por isso a morte não pode mais nos tocar. E aquele moço foi se interessando e foi fazendo mais perguntas. E à medida que ela apresentava Jesus, aquele que veio e revolucionou a religião no seu tempo, os costumes da sua época, ele ficava impressionado. E eles passaram a viagem conversando, e ela me disse: que oportunidade! Hoje eu vim dizer para você o que representa a Páscoa. A Páscoa é o banquete da liberdade dos filhos de Deus. Quando tomamos o sangue, que é representado pelo copo de suco de uva, pelo vinho, quando tomamos o pão nas nossas mãos, celebramos a nossa liberdade. Éramos escravos dos nossos pecados e delitos, mas o sangue de Jesus nos libertou. Aleluia! Talvez você diga: como assim, pastor? Eu era escravo. Nós fazemos tantas coisas que não gostaríamos de fazer. Talvez você não queira brigar em casa, mas esteja brigando com a sua esposa. Você não queira gritar com seus filhos, mas perdeu a paciência nos últimos dias. Disse coisas que não deveria. Nós somos pecadores. E muitos de nós temos vivido reféns dos nossos maus hábitos, desta doença mortal chamada pecado. Mas o sangue de Jesus pode te livrar do pecado, das suas consequências. Quando eu venho celebrar a ceia com os meus irmãos da igreja, eu lembro das histórias. Eu vejo pai e filho, que antes não se falavam, agora tomando do cálice junto. Eu vejo jovens que estavam viciados nas drogas, agora com o rosto de uma pessoa completamente livre, podendo tomar do cálice. Quando eu vejo aqui alguns moradores de rua, eu lembro de um irmão que nós conversamos na Praça do Japão, demos banho nele aqui na igreja, e para minha surpresa ele foi transformado pelo poder de Jesus. Trabalha na recepção. Um dia ele estava aqui tomando da ceia. Quando eu lembro da minha vida, dos meus pecados e da onde Jesus me tirou, eu tenho motivos para celebrar a Páscoa. A Páscoa é o banquete da libertação dos filhos de Deus. Esse é o primeiro sentido. Se Jesus te libertou, você pode celebrar. Se Ele ainda não te libertou, essa é a oportunidade de você dizer: eu quero sentir o poder de Deus. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que te aprisiona. Talvez seja um vício. Eu creio que hoje, nós vamos orar aqui no final desse culto. Hoje, o Cristo que veio para vencer, vai te libertar do vício do cigarro, do vício das drogas, da bebida. Vai te libertar desse mau hábito. Vai te libertar
desse mau humor, vai te dar uma vida nova, eu creio, aleluia. Mas a Páscoa também nos é apresentada na perspectiva das testemunhas da ressurreição. É muito interessante porque a Bíblia diz que vários foram aqueles que encontraram Cristo ressurreto. Eram inúmeras as provas, diz a Bíblia, da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, no versículo 6, a Bíblia diz: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. O que a Bíblia está dizendo? Jesus, ele vence a morte, e ele se apresenta a várias pessoas. E a Bíblia vai narrar a Páscoa na perspectiva daqueles que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. Primeiro vai falar de Maria. Ela vai lá até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, e quando chega, a tumba está vazia. Ela sai chorando, achando que alguém tinha roubado o corpo do seu Senhor. E então ela encontra alguém que pensa ser um jardineiro e diz: você sabe o que aconteceu com ele? Por acaso você sabe quem levou o corpo do meu Senhor? Então o próprio Cristo ressurreto se dirige a ela, a chama pelo nome, Maria. Alguns comentaristas dizem que Jesus na verdade a chama por um apelido carinhoso, Maria. Quando ela ouve o som, Maria, no mesmo instante ela reconhece: é Jesus, Ele está vivo, é Jesus. Lá em casa, a minha esposa, no meio da família, tem um apelido carinhoso. Só quem é da família chama ela de Tite. O irmão, quando era pequeno, começou a chamar ela assim e ficou. Alguém que chama Tite é da família. Eu creio que Jesus usou um apelido carinhoso para se revelar àquela mulher naquele tempo. E através desse chamado ela reconheceu o Cristo vivo e ressurreto. Sabe, eu creio que nesses dias Deus quer se revelar a nós através dos testemunhos daqueles que se depararam com o Cristo ressurreto. Maria, depois os discípulos no caminho de Emaús, eles não conseguiam enxergar nada além da sua dor, por isso Jesus caminha com eles, fala com eles, mas eles não percebem. Talvez existam muitos que não são capazes de entender, de perceber as demonstrações do amor e do carinho de Deus. Jesus, o Cristo que está vivo, já tem se revelado, mas muitas vezes não lembramos ou esquecemos. Eu lembro de um dia que eu estava muito triste, e envolvido na minha dor, não conseguia enxergar nada além daquilo. E então eu entrei no chuveiro para chorar, eu não queria que ninguém me visse. E eu pedi: Senhor, se o Senhor de fato se importa, se o Senhor de fato está me vendo, enxergando o que eu estou passando, me dá um sinal do teu amor. Se o Senhor está vivo. E aí eu saí do banheiro, e quando eu pego na maçaneta da porta, toco o telefone. Eu atendi o telefone e era um amigo meu, e ele me disse: Michel, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas Jesus me mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. E ele começou a ler um texto da palavra de Deus, que era exatamente aquilo que eu estava vivendo, passando. E naquele dia, eu me ajoelhei na beira da cama e eu comecei a chorar. Eu entendi: Jesus está vivo, Ele se importa, o seu amor é real, Ele está vendo. Querido, eu quero dizer, Jesus está vivo. Quando eu me converti, quando a minha vida foi transformada, isso aconteceu porque eu ouvi a voz dele me chamando. A minha oração essa noite é que você o escute, que você possa entender. Não se trata apenas de uma crença. A Páscoa revela o Cristo ressurreto.
Ele está vivo, se você o chamar, Ele vai entrar na sua casa. Ele vai te ensinar a como cuidar dos seus filhos, a como lidar com as finanças, a como cuidar do seu casamento. Ele está vivo. Ele pode se revelar a você. Essa noite eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que estava no corredor de uma casa e tinham vários quadros pendurados na parede. E eu passava pelos quadros e quando eu me aproximava, pessoas começavam a testemunhar o que Jesus fez na vida delas. Eu acordei e eu falei: Deus, por que disso? E eu entendi, o Senhor falando ao meu coração: a Páscoa está chegando. Anunciem que Cristo está vivo. Anunciem que Ele venceu a morte. E então eu fiz uma filmagem, entrei na internet e falei: olha, comecem a gravar e dizer por que vocês creem que Ele está vivo. Contem as histórias, contem os testemunhos. São tantos. Eu lembro da minha avó, quando Jesus falou com ela, o marido tinha ido embora de casa, ela não sabia o que fazer e pediu ajuda. Jesus falou com ela num texto da palavra: eu sou o seu marido. Eu lembro do meu sogro, levou 8 tiros, um entrou aqui na costela e saiu na boca. Quando ele estava no caminho do hospital, ele teve uma visão na sala de casa, ele contando para os seus netos o que Deus tinha feito na sua vida. Depois daquela experiência, ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu, Ele está vivo. E eu podia passar a noite contando histórias e mais histórias de pessoas que o encontraram ainda hoje. A Páscoa não é uma festa vazia, ela não é um rito vazio, ela não é uma celebração qualquer. A Páscoa é um convite. Cristo está vivo, Ele pode, Ele quer. Se você deixar, Ele vai se revelar e se apresentar a você. Mas a Bíblia nos conta mais uma perspectiva desta história, da vitória de Deus. A Bíblia também vai narrar a Páscoa na perspectiva do céu. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que o primeiro a contar a história é um anjo. A Bíblia diz: eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Aleluia. A Bíblia vai nos contar a Páscoa na perspectiva do céu. É por isso que um anjo poderoso vem anunciar. Ele é o mensageiro. Quando ele pisa na terra, a terra treme. Ele rola sozinho a pedra do sepulcro. Ele tinha aparência de um relâmpago, porque ele veio apresentar o Cristo que veio para vencer. E quando olhamos para a Páscoa, para esses dias, principalmente o dia de hoje, o sábado, a Bíblia vai dizer para nós o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo. O que aconteceu? Em Colossenses 2, versículo 14, a Bíblia diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. No céu, a Páscoa representa o desfile da vitória de Jesus Cristo. Ele foi celebrar, despojar poderes e autoridades. A Bíblia está dizendo do espetáculo que era feito após um guerreiro voltar, um soldado voltar da guerra, trazendo seus inimigos. Era um espetáculo de vergonha pública. Eles humilhavam, às vezes colocavam os inimigos deitados e punham os pés sobre as cabeças. Era uma maneira de desfilar, triunfar. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus,
tomou os principados e potestades, e nas regiões celestes, ele triunfou sobre eles. A Páscoa representa o desfile da vitória de Cristo. A Bíblia também fala da proclamação de vitória. A Bíblia diz, em 1 Pedro 3, versículo 18 e 19, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Efésios 4, versículo 8 e 10 diz algo parecido. Eu sempre me perguntei, o que é isso? Jesus foi no inferno pregar para espíritos em prisão. Pregar o quê? Mas essa palavra pregar aqui significa querigma. Querigma quer dizer proclamação de vitória. Sabe o que Jesus foi fazer? Quando desceu ao Hades, quando desceu ao inferno, ele foi declarar a minha e a sua vitória. Ele foi proclamar que através do sacrifício dele somos mais do que vencedores. É por isso que Apocalipse 1, versículo 17 e 18, vai dizer, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro, o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele venceu a morte. Ele tomou das mãos do nosso inimigo as chaves da morte e do inferno. Ele é vencedor. Aleluia. Hoje eu vim dizer para você, você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de espíritos malignos, de urucubaca, de feitiço, de nada. Jesus é vencedor. Ele é vencedor. Ele veio para vencer. Talvez você esteja morrendo de medo em casa, desse tempo, do que vai acontecer. Hoje eu queria que você declarasse comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns anos atrás eu fui chamado por uma família. Cheguei naquela casa, os pais para fora da casa, e um menino completamente fora de si. Estava com uma faca na mão, ameaçando todo mundo. Ele tentou pôr fogo na cortina. E como o portão estava trancado, eu com outro pastor pulamos o portão. Tentamos entrar pelas portas todas trancadas. E ele ameaçava todo mundo. E eu estava perto da janela. Falei, eu vou entrar. Confesso que estava morrendo de medo. Mas naquele dia eu tive uma experiência tremenda com Jesus. Aquele moço entrou com aquela faca dentro de um quarto escuro. E eu pulei janela dentro e fui atrás. Quando eu cheguei naquele quarto escuro, aquele menino com a faca na mão, eu lembro que eu só disse assim, em nome de Jesus, larga isto agora. Naquele instante, a presença do Cristo que veio para vencer entrou naquele quarto. Aquele moço caiu no chão. Ele não conseguia levantar. Nós oramos por aquele menino. Naquela loucura, possesso, ele quebrou uma mesa, chutou a mesa. Quando nós terminamos de orar com ele, ele foi liberto. Ele chorava de dor na perna. Nós tivemos que levá-lo no hospital. Mas naquele dia, Jesus entrou naquela casa. Naquele dia, as coisas mudaram. Sabe, eu quero dizer para você, não importa. Não existe opressão, não existe batalha espiritual que não possamos vencer. Porque Cristo, Ele é vencedor. Se hoje você disser, eu quero celebrar a vitória de Deus na minha vida. Eu quero ser liberto dos meus pecados. Eu quero ter uma experiência com Cristo ressurreto. Eu quero parar de ter medo. Eu quero encontrar esse Cristo vencedor. A presença de Deus vai chegar na sua vida. Ela vai te confortar.
A Páscoa vai ter um novo sentido se você deixar Jesus ser Senhor da sua vida e dar sentido a esta festa. Que possamos glorificar a Deus essa noite. Que possamos, neste tempo, crer que a vitória é certa. A esperança está depositada nas mãos do Senhor. Ele nos guarda, Ele cuida de nós.